os votos divergentes. Então, vou proclamar o resultado. Olha aqui. Pelo desprovimento do recurso, por maioria, nos termos do voto da eminente relatora, que lavrará o acordo do desembargadora Maísia Sil Carvalho. Chamo agora o 1 da pauta. Recurso eleitoral 0600 425 35 2024 605 0051 Jeremoabo, relatoria do desembargador Pedro Godinho. Tem advogado ambas as partes. Desembargador Pedro. Estou indo pelo desprovimento, senhor presidente. Desprovimento do recurso. Atende. Quem é o advogado do recorrente? Excelência, Alan Lima. Nesse caso, me reserva. Chamar... Não, Recorrido. Vossa Excelência é do recorrido. Vamos chamar todos, não? Todos, melhor. Então vou chamar, porque a matéria é... A emenda, inclusive... Juca de lote. Tem dois Eu queria até fazer essa ponderação. pares, mas tem um que é diferente. Excelência, posso esclarecer, desembargadora? Colabore. Porque são três ações, né? O juiz julgou as três de forma conexa. Só que são duas chapas diferentes. Então, são duas linhas de causas de pedido diferentes. Mas pelo que eu vi aqui, o Parece que a investigada em um deles é diferente, é outra, né? É outra. A linha dele nos três processos que eu já estou aqui é pelo desprovimento. Sim. Entendeu? É isso. Eu vou chamar o segundo, que é o 0600 426 2024 605 0051, também de Jeremoabo, mesma relatoria. E o 3 da pauta é o recurso eleitoral 0600 427 05 2024 605 0051, também de Jeremoabo, a mesma relatoria. Desembargador Pedro Godinho, com a palavra. Senhor presidente, eu falo pelo recorrente. Só para dizer que é pelo desprovimento de... exatamente, presidente. Pois não, doutor, o senhor é do recorrente. Presidente, eu sinalizo que eu vou divergir. Então, mas aí o advogado faz a sustentação do recorrente e depois outro advogado, se assim quiser, também faz a sua sustentação. Pode iniciar, doutor. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Abelardo, excelentíssimo senhor relator, desembargador Pedro Godinho, e cumprimento todos os membros dessa corte. Excelências, trata-se de três AGEs reunidas para julgamento em conjunto, com a mesma instrução e a mesma sentença prolatada, e que se refere a fraudes ocorridas no partido PP, onde a candidata reputada laranja teve tão somente um único voto, e a candidata do partido PSB, que teve tão somente 4 votos. Excelências, talvez de todos os processos que tenham chegado nesta corte, esse é aquele que a gente pode, inclusive, denominar que houve uma fraude qualificada praticada pelo partido político. Vejam, a prova produzida nos autos demonstra que a candidata Camila, que teve um único voto, não praticou um único ato de campanha. Não estamos falando de ausência de atos eficazes de campanha. Estamos falando da ausência de ato de campanha. A candidata Camila, a prova produzida, tanto as testemunhas e declarantes ouvidas da parte investigada quanto da parte investigante, foram uníssonas em dizer que a mesma não praticou um único ato de campanha. E veja, excelências, para se chegar à conclusão dessa fraude, de logo a gente já chama a atenção que a prestação de contas é zerada da referida candidata. E como se chegou ao nome desta candidata? É importante se trazer à baila para que vossas excelências compreendam o contexto deste planejamento de fraude praticado pelo partido político. A candidata Camila, desembargador Moacir, ela é sobrinha de um ex-vice-prefeito da cidade. E as testemunhas ouvidas disseram que o senhor Lula, esse ex-vice-prefeito filiado ao partido, lembrou que havia uma sobrinha filiada ao partido e queriam convidá-la para ser candidata. E como se deu esse convite, excelência? Inclusive com depoimento prestado
na qualidade de declarante, do senhor Valadares, senhor esse que atuou como coordenador de campanha dos investigados, onde o mesmo diz, Excelência, que a senhora Camila, para ser candidata, recebeu doação em espécie, em dinheiro do mesmo, de R$2.000. Vejam como está mais do que robusta a comprovação de que a mesma, que o partido político fraudou o lançamento da sua candidatura. Quando as testemunhas ouvidas se referem a atos de campanha de Camila, se resumem a dizer que a mesma teve produzido pelo partido político, desbardou Maísa, material gráfico. E o detalhe, quem recebeu esse material gráfico que o partido informa ter produzido? O senhor Lula. A testemunha Amanda, em seu depoimento, e essa testemunha Amanda, importante contextualizar, era responsável pelo partido da entrega dos materiais gráficos aos candidatos. A mesma diz que chegou o material de Camila e a depoente distribuiu para tio Lula. Se quer um material gráfico que o partido assevera ter produzido para a campanha da senhora Camila, foi entregue a mesma. Esse material gráfico foi entregue ao senhor Lula, tio que não é o candidato. Vejam, excelências, o caso aqui é tão grave que a senhora Camila sequer participou da convenção do partido. Há, inclusive, indícios de fraude na sua assinatura. Perdão, não na sua assinatura, mas como a mesma veiculou o seu nome na ata. Tendo em vista que a mesma não participou, e a ata assevera que estavam presentes aquelas candidaturas que estavam sendo lançadas pelo partido. Então, veja, excelências, há pouco tempo atrás, foi cassado no município de Santa Terezinha, em uma situação onde se teve, salvo engano, 9 votos, pelo que eu estava acompanhando no julgamento. Aqui a candidata teve um único voto, não tem um ato de campanha praticado pela mesma. Esses supostos atos que o partido, em sua defesa, produz de prova, teriam sido praticados pelo partido, que diz que no comitê de campanha tinha material gráfico. Mas e a candidata? Qual ato de campanha foi praticado pela mesma? E mais, excelências, há uma ata notarial onde a senhora Camila reconhece que era candidata laranja. Então, mais do que caracterizada, se encontra fraude. E vejam, excelências, que, na verdade, o partido tentou a todo tempo forjar essa candidatura à senhora Camila, produzindo material gráfico que não foi entregue para a senhora Camila, dando dinheiro para a mesma fazer a candidatura, sendo que a mesma não efetivou nenhum ato de campanha. E, não menos importante, excelências, na reta final da campanha, há menos de 5 dias, o partido providencia uma notificação perguntando para a Camila se ela tinha desistido ou não, indagando a mesma que realizasse ato de campanha, há menos de 5 dias do dia das eleições, e que sequer foi recebido pela senhora Camila antes do dia das eleições. Essa notificação, desembargador Moacir, foi entregue posteriormente ao dia das eleições. Então, vejam, não há um único ato de campanha praticado pela senhora Camila. E indo além, partindo para a AGE que discute o partido PSB, onde a candidatura reputada laranja é o da senhora Moane Bispo de Oliveira, igualmente tem uma prestação de contas, desembargador Danilo, zerada, sem um único real desembolsado. Teve tão somente 4 votos no município de Jeremoabo. E das provas produzidas, as testemunhas ouvidas, a única coisa que se esclareceu de atos de campanha é que ela teria participado de um comício no dia 25 de agosto. Então, seria, resumidamente, o único ato que a senhora Moane, PSB, teria produzido de atos de campanha.
Então, por essas razões, Excelência, se pugna pelo provimento do recurso para fins de cassar tanto a chapa do PP quanto a do PSB. E apenas para complementar, senhor presidente, ainda que se alegue desta tribuna que se estaria cassando uma mulher eleita, é importante contextualizar que esta mulher eleita pelo partido PP, junto com os seus pares igualmente eleitos, é a esposa do presidente do partido. Então, tendo sido praticados atos de fraude pelo próprio partido, se entende que não poderia tentar preservar um mandato de uma mulher pautado em fraude, que efetivamente restou comprovado nesses autos. É como se requer, Excelência, agradeço a atenção. Eu parabenizo o doutor Alexandre, passo a palavra ao doutor Alain, parece que pediu exibição de mídia. Por gentileza. A mídia tem quantos minutos, doutor? Eu tive cuidado aqui. Essa daqui você não consegue levar. Essa daqui você não consegue levar. Olha, primeiro eu quero agradecer ao nosso vereador, não é verdade? Depois eu quero agradecer ao nosso prefeito Deri, que é um exemplo para nossa sociedade. Depois, a Matheus e a doutor Célio, né? Eu sou a primeira mulher a representar o sertão. Eu sei o que é o sertão. Eu sei o que o povo do sertão passa. Não é verdade? O que acontece? Vamos, juntos, vamos trabalhar em relação à saúde, educação, o esporte. Jamais vamos deixar faltar nada. Então, eu quero deixar aqui claro que Deri, ele fez uma boa obra maravilhosa em Jeremoabo. Ele deixou o seu legado. Ele é um exemplo para a gente e para os demais que vai prosseguir. Não é verdade? Então, no dia 6 de outubro, vocês voltem 11 e não esqueça, 478 é o meu número. Eu sou Moane de Jackson Paixão. Muito obrigada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos embora, bora! Olha, mais um. Oi, mãe. Bicicleta elétrica, olha, branca. Excelência, eu dispenso Oi. mais Aqui, edições, ó. as edições. Aí, ô, carro do homem aqui. Vossa Excelência, porque são Oi. mais 2 vídeos e 2 áudios de programas de rádio. Mas Branca e você pouca sabe aqui. que os IDs, inclusive estão Pois nos não. memoriais. Não. Eu agradeço a Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores desembargadores, componentes dessa corte, eminente procurador regional eleitoral, servidores dessa casa, colegas advogados, demais presentes. Senhor presidente, uma única coisa que eu preciso concordar com meu colega, meu querido amigo Alexandre. Esse realmente é um caso peculiar. Esse é um caso peculiar. E esta corte também vai ter a primeira oportunidade de se debruçar com um caso desse naipe. São 2 casos, como já foi dito aqui. O primeiro caso que se alega como fraude de cota de gênero é dessa senhora, que Vossas Excelências tiveram agora a oportunidade de assistir no vídeo, a senhora Moane,
né, que foi candidata pelo Partido Socialista Brasileiro e teve 4 votos. Né? A senhora Moane, ela participou, diferente do que alega meu amigo Alexandre, de todos os atos de campanha no município de Jeremoabo. E discursou em todos os comícios, assim como neste comício, no município de Jeremoabo. Assim, isso não sou eu que estou dizendo, são as testemunhas que foram ouvidas nos autos. E os próprios documentos que falam por si. A testemunha discursou, pediu votos para si, entregou santinhos nos comícios, esteve em todos os eventos, pediu votos. Testemunhas afirmaram que a mesma lhes fizeram os pedidos de voto. Portanto, não há o que se falar sobre qualquer hipótese aqui em ausência de ato efetivo de campanha. Esse é o primeiro caso que precisa deixar absolutamente claro que a prova documental já é bastante suficiente, mas a instrução que foi realizada em primeiro grau, também com a oitiva das testemunhas, deixou isso mais evidente ainda. O segundo ponto que o ilustre colega informou é que não houve nenhum gasto de campanha. Realmente não houve gasto de campanha, porque a candidata não recebeu 1 centavo sequer de fundo partidário. A candidata é uma candidata humilde da zona rural, ela mesma falou que é do sertão, né, que fica no povoado de Jeremoabo e que não possui recursos para competir com os outros candidatos. E ainda assim, fez, com seu esforço, conseguiu 4 votos. Isso não quer dizer, num universo, inclusive, de 54 candidatos naquele município, né, que seja uma votação ilegítima. Muito pelo contrário. Até porque outros candidatos, inclusive do partido de um dos recorrentes, teve votação parecida. Então, não há que se falar também e dessa pressão de contas, que inclusive foi aprovada pela Justiça Eleitoral. Então, em segundo plano, não há que se falar em incidência de súmula pela mera votação, pela mera ausência de arrecadação de recursos. Com relação à candidata Camila, como disse o querido colega, é um caso peculiar. É a primeira vez que essa corte se depara com a fraude de cota de gênero inversa. Por quê? Explica-se. Explica-se. O partido, veja que o nobre colega, ele mesmo disse que a candidata, ela é sobrinha de um ex-prefeito do município, não é ex-vice-prefeito, ex-prefeito do município e ex-vice-prefeito, que teve também a esposa vice-prefeita em outra gestão. Então, ela teria capacidade de desempenhar um bom papel nas eleições. Até a prova testemunhal foi clara, dizer que o tio e os familiares efetivamente a apoiariam. E a candidata, de livre e espontânea vontade, emprestou seu nome, com o apoio do seu tio, para se candidatar nas eleições, buscando almejar a vitória nas urnas, esperando pelo apoio do seu grupo político, inclusive de sua família. O que foi que aconteceu nesse caso de diferente? Foi que a senhora Camila, no decorrer da campanha eleitoral, simplesmente sumiu, desapareceu. Se trancou dentro de casa. E o que foi que o partido fez? Foi buscar as razões pelas quais a senhora Camila não estava engajada na campanha eleitoral. E a instrução processual, e coube à instrução processual demonstrar o que foi que aconteceu. A senhora Camila, ela reatou o seu casamento com o seu ex-marido, que é inimigo político do grupo político adversário e declarado eleitor e cabo eleitoral do grupo adversário. Isso está nos autos. Nem só prova testemunhal que foi produzida, mas prova documental de que ele tinha predileção e apoiava os candidatos adversários. E mais, o marido da senhora Camila não fazia questão de esconder. Antes mesmo do pleito eleitoral, ele já anunciava na sua rede social que ia entrar com essa ação que nós estamos discutindo hoje. O marido da senhora Camila, a quem, inclusive, as testemunhas reportam que era submetida à violência física e mental, já dizia antes que ia entrar com essa ação e que ia caçar os mandatos. E qual foi a providência do partido? O partido buscou, por diversas vezes, nem só está provado de forma documental,
o partido notificou a senhora Camila para dizer, olha, a senhora precisa participar da campanha, ou então desista, porque eu preciso da sua assinatura para pedir desistência ao juiz eleitoral. E a senhora Camila simplesmente não recebeu os dirigentes do partido, não respondeu às mensagens. Quando o secretário do partido esteve na casa da senhora Camila, foi recebido justamente pelo marido da senhora Camila, que disse, olha, ela não vai receber nada. E mais, deu um soco no rosto do secretário do partido, que registrou o boletim de ocorrência e que está nos autos. Portanto, toda essa situação levou ao partido a acreditar que haveria, de fato, uma tentativa de fraude inversa. Porque o partido, senhores jogadores, deu todas as condições para a senhora Camila ser candidata. Foi omitido aqui pelo querido colega, mas a candidata Camila apresentou prestação de conta zerada porque devolveu o fundo partidário. A candidata Camila recebeu 14 mil reais de fundo partidário e veio devolver o fundo partidário no final da campanha justamente para quê? Para as contas aparecerem zeradas, para, em tese, se inserir na súmula 73. E toda essa sanha, que se pode chamar, está comprovado nos autos. Os depoimentos das testemunhas foram ouvidas, 4 testemunhas foram uníssonas em afirmar tudo isto que esse causídico está dizendo na tribuna. A prova dos autos é justamente da tentativa, não de uma lide simulada, mas de uma fraude inversa. E, para finalizar, e não cansar Vossas Excelências, a cereja do bolo da fraude. A senhora Camila, hoje, por coincidência, ganhou um cargo comissionado na prefeitura de Jeremoabo, que é gerida, olha que coincidência, pelo presidente do partido, autor da ação, e que aqui é recorrente. Vejam, Vossas Excelências, que é um processo justamente peculiar. É um processo que ninguém se imaginava. Se imaginava, o partido se imaginou que isso poderia acontecer e tomou as providências. O partido buscou notificar. Quando ela não recebeu notificação, foi enviado pelo correio. Ah, mas ela foi notificada depois, mas a postagem foi antes da campanha. O arresto chegou depois. Mas foi a última tentativa de notificar a senhora Camila para que simplesmente desista da candidatura, já que a senhora não quer mais se engajar na campanha, desista da candidatura. E ela não fez. Então, esse processo, que foi dito aqui da tribuna, que seria escandaloso, entre aspas, não conseguiu convencer nem o promotor de justiça de primeiro grau, que opinou pela improcedência da ação, pelo juiz de primeiro grau, que julgou improcedência da ação, e nem a Procuradoria Regional Eleitoral. O juiz, inclusive, vale ressaltar, que o juiz e o promotor da Zona Eleitoral de Jeremoabo são juiz e promotor experientes, já estão naquela comarca há quase 10 anos, talvez, e conhecem a realidade local e sabem, conhecem profundamente do contexto político local e conhecem também do direito eleitoral, da matéria que nós estamos enfrentando, porque já tem, talvez, o juiz mais de 10 e o promotor mais de 20 anos de atividade na área. Portanto, não se trata aqui de nenhum processo escandaloso. Pelo contrário. Existe um escândalo de tentativa de indução da Justiça Eleitoral a erro por uma fabricação de fraude à cota de gênero. Por essas razões, senhor presidente, demais jogadores, é que se requer que seja mantida inalterada a sentença de primeiro grau, inclusive na esteira do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Obrigado. Pois não, desembargador Godinho, não leu ainda não, né, desembargador Godinho? A desembargadora parece que Eu preciso ler, né? é pedir vista, né? Desembargador Godinho. Tá. Parabenizo os advogados. Vossa Excelência está julgando pelo desenvolvimento, né? É. Vamos otimizar nosso trabalho. Vamos. Já são 19h56. Todos os 3 processos pelo desprovimento do recurso. Desembargadora Maísa mantém um pedido de vista. Presidente, eu mantenho.
Não, é divergência já ou é vista? Presidente, eu tenho já uma divergência, mas eu gostaria de vistar com mais calma, né, o protesto, para realmente eu trazer um voto mais substancioso, principalmente depois do que foi posto aqui. Eu peço também vista compartilhada. Ok. Suspendo o julgamento do processo. Com o pedido de vista, né? De vista não, de divergência. Aí eu não estou antecipando meu voto. Estou só pedindo vista. Após analisar, refluir. Eu achei um processo mas interessante. muito, O que a gente muito. pensava aqui, vendo a apresentação, Interessantíssimo. já que ainda não finalizamos, é que parece, o que aparenta é que é um comportamento contraditório da pretensa candidata, que parece que quer conduzir a uma fraude dentro do processo, como se quase de forma unilateral, para que resulte na cassação do DRAP daquele partido. Inclusive, durante a campanha, a gente julgou um caso aqui, que eu lembro que foi de minha relatoria, a gente julgou, inclusive, a unanimidade, que havia uma renúncia tácita do candidato a vice-prefeito de uma chapa, porque ele tinha um comportamento contraditório por apoiar uma outra chapa. Então, naquele momento, a gente permitiu, inclusive, a substituição do candidato, em que pese ele ter dito que não queria ser substituído, ele veio aos autos dizer que não queria ser substituído, a gente permitiu, porque ele foi contraditório, porque, na realidade, se via ali um comportamento que revelava a má-fé dele. Entendo aqui que a situação me parece semelhante, mas vou aguardar os pedidos de vista eventualmente. Esse caso é bem interessante, realmente. Eu estou me atendo aqui, presidente, e demais desembargadores, se puderem ler a ata notarial com relação ao WhatsApp da Camila. É muito interessante porque ele começa bem atrás e a gente vê toda uma negociação, toda uma conversa indicando realmente uma fraude. Né? E lá, para as tantas, essas mensagens deixam de ser trocadas e, de repente, entra o marido no meio e diz que é apoiador do candidato contrário, então tudo vira uma grande confusão. Por isso que eu quero pedir vista, porque no início, para mim, existem indícios fortíssimos da fraude, as conversas de WhatsApp são muito esclarecedoras, ela perguntando como eu vou fazer isso, como eu vou fazer aquilo, olha, leve o seu carro para plotar, mande sua mãe ir, não se preocupe, é questão do dinheiro, a gente vai resolver. Uma série de conversas. Vamos deixar bem essa discussão para a próxima sessão, porque Vossa Excelência traz o... Só para... Posso eu também trazer o meu? Porque hoje o dia foi intenso. Eu estou desde 8h30 da manhã